3, 2, 1, gravando. Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que está lá nas montanhas canadenses, 1000 metros de altitude, no frio canadense. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Como que tá o clima aí no topo do mundo? O clima tá excelente. 0 grau. Mas como assim? Sol, olha Não só. é menos 30? Você não falou que era menos 30 no último podcast? Então, mas tem os ventos, Chinooks que eles vêm e traz. Ontem tava 10 graus, quase 10 graus. E assim, em questão de 24 horas, a temperatura saiu de... quando eu chequei no app da temperatura, tava assim, né, ontem, né, as últimas 24 horas, menos 20, a sensação de menos 28. Aí no dia tava assim, 8 graus. 8 graus positivos, né? É uma mudança de temperatura. Interessante. Dos lugares frios do Canadá, aqui tem esse fenômeno, né, em Calgary. Isso é interessante, para você que está pensando em vir para o Canadá, Calgary é frio, é bastante frio. Só que tem esse fenômeno do vento Chinook, que tem... É que nem a semana do saco cheio. Você já está de saco cheio do inverno, vem a semana do saco cheio. E vem essa temperatura... Começou no dia 11, a gente teve o primeiro Chinook, e você vê no céu, você vê lá das Rochosas vindo varrendo, né, o Chinook. Você consegue ver aquela linha, né, no céu. Vamos fazer um site só sobre o Chinook? Site? Um canal 24 horas cobrindo o Chinook. Cobrindo o Chinook. A gente vai lá na montanha e fala assim, ó, tem mais um Chinook vindo. Eu acho que por temporada, como é que era? Era por temporada ou por inverno? Algo assim. Tinha, acho que em torno de 50 ou 60 Chinooks por season, uma coisa assim. E venta, quando o Chinook vem um vento. É um vento meio quentinho, é um vento estranho, quente, né? É estranho, né? E aí derrete tudo, fica um monte de black ice, fica tudo escorregadio. Eu quase tomei um capote ontem. Ontem, né? Fica aquela aguinha congelada, Sim, né? Aí você acha que não é nada, você vai lá e cai, né? É vídeo cacetada, né? Então olha só, a gente vai comentar... Ó, é um podcast muito bom, sabe por quê? Porque aconteceu uma coisa muito polêmica nas últimas horas. Vazou um memorando da imigração canadense. Quando você trabalhava no Brasil, porque foi o último emprego que você teve antes de abrir empresa aqui no Canadá. Quando você trabalhava no Brasil, você recebia memorando do seu chefe? Memorando? Favor fechar a tampa da privada. Sim. Favor desligar a impressora depois de usar. Você recebia memorando? Ou não usar muito, não usar pra imprimir coisas, né, pessoais e levar pra casa, livros, né? Parar de ficar imprimindo o trabalho de faculdade na impressora da empresa. Vem um memorando pra você. Memorando. E então vazou o memorando, né? Não era para vazar o memorando. E o memorando revelou algo. Tem gente que... o pessoal ficou preocupado nas últimas horas. A imigração vai parar, o que vai ser da imigração canadense? Não vou mais chamar. O que está acontecendo com a imigração canadense? Eu não sabia disso. Agora, você que acompanha o nosso podcast há pelo menos 2 anos, você já ouviu o Caio falando várias vezes que a fila da imigração vai aumentar. O Caio vem periodicamente colocando gráficos mostrando, olha a quantidade de pessoas que está se registrando na imigração canadense e o negócio já triplicou em 2, 3 anos. E também, pelo menos aí, desde quando iniciou toda a pandemia, também a gente vem alertando. No final desse podcast a gente vai colocar trechos daquilo que a gente falou o que ia acontecer. Em termos da fila, e mais eles querem chamar muita gente mais do que deveria, o que ia acontecer. Então, se você acompanha o nosso podcast, as nossas análises já há um tempo, para você provavelmente não foi novidade nenhuma o que estava nesse memorando. Sabe por quê? Planejamento. Eu vou planejar ir para o Canadá. Não é só economizar dinheiro e estudar inglês. Não. Eu vou fazer uma planilha de gasto. Excelente, mas não é só isso. E eu acho que é muito importante você ver os rumos da imigração canadense. Quantas pessoas foram beneficiadas em assistir esse podcast aqui no Plano Canadá? Um exemplo. Lembra quando a gente começou a falar? Falou assim, não venha mais para Vancouver. Vancouver está extremamente caro, o real está desvalorizado, compensa essa desvalorização cambial indo para outros lugares, como por exemplo as províncias do Atlântico, Halifax, aqui Calgary, né? E você sempre alertou, até a desvalorização do real, se for assim, o negócio só vai ficar cada vez mais inviável você vir para Vancouver. Quantas pessoas já mandaram mensagem e falaram assim, eu estou no interior do Canadá graças a vocês e estou economizando milhares de dólares por ano porque eu assisti o podcast. E na época a gente começou a falar, o que eles estão falando de sair de Vancouver? Hoje em dia todo mundo fala de custo de vida, né, regiões do Canadá. A gente trouxe esse tópico, né? Hoje em dia todo mundo é quase que, né, você tem que falar, porque eu acho que é um tópico muito importante essa questão de custo de vida. E também todas essas análises que a gente fez, a gente vem fazendo já há muitos anos. Tudo que a gente fala está aqui gravado no YouTube. Você pode pegar vídeo nosso de 3, 4 anos atrás que você vai ver que tudo que a gente falava naquela época se
concretizou. Todos né? os episódios nossos, a gente está no episódio 234, todos os episódios nossos estão disponíveis online. A gente nunca removeu nenhum episódio. Não é stories do Instagram. Exatamente. Fica registrado na pedra. Então, quando a gente falava anos atrás, futura imigração, a gente falava assim, né, a imigração ela vai segmentar mais por profissão e por região. Viu o que aconteceu nos últimos anos? Você vê programa do Atlântico, você vê programa do Rural, você vê programa de Alberta, que a gente anunciou recentemente, programa de Saskatchewan, que também é baseado em profissão. Ou seja, todas as análises que a gente fez, a gente acertou 100% nelas. E olha só, no final do podcast, vamos colocar 2 trechos que você adiantou. Esse negócio do memorando. Você adiantou isso, vai dar nisso. Sim, sabe que vai dar M? Você falou, vai dar M. Né? E eu você avisei, imagina, esse cara, o que esse cara tá falando, não sei o quê. Ó, vai dar M. Quem acompanhou a gente não tá surpreso com o memorando, né? Sim. E agora, assim, vamos baixar os ânimos um pouco? O pessoal tá preocupado. O pessoal tá assim, o que tá acontecendo na imigração canadense? A gente segurou algumas horas para gravar esse podcast. Sabe por quê? A gente queria uma declaração do dono do circo. Sim. O ministro da imigração canadense, o Sean Fraser. Sim. Ele deu uma entrevista para um site. A gente vai colocar o link, quem quiser assistir a entrevista, em 20 minutos. Mas vamos dar um resumo, pessoal, o que ele falou na entrevista? Vamos. O ministro da imigração canadense, a primeira pergunta que fizeram para ele é: qual que é a visão que você tem para os próximos anos, para esse ano, para o próximo ano na imigração canadense? Assim, o que ele mais bateu? A gente quer aumentar a imigração. O plano não mudou. A gente está com um problema de fila, agora é a fila do Marcão. O Marcão ele substituiu o Marcão. O Marcão era o ministro da imigração até o ano passado. Que criou toda essa lambança. Ele prometeu para todo mundo, né? Porque é fácil você prometer, ó, eu vou dar imigração, 400 mil. Pode ir, pode se cadastrar, pode mandar. Prometer é fácil, o duro é cumprir. Que nem o seu amigo Flávio. Prometeu, e casou. Prometeu. Mas e aquela viagem para Cancún? O Lua de Mel, que você falou que a gente ia para Cancún. A gente ia para Punta del Este, né? De Cancún virou Punta del Este, de Punta del Este virou a casa dele. Ele acabou não viajando. Foi na pizzaria no quarteirão do lado. Exatamente. Ele prometeu e a Lua de Mel foi em Campinas. Foi mais ou menos o que o Marcão fez. Foi mais ou menos isso. E outra, quando você fala assim, esse memorando, vamos supor, esse vídeo que eu falei que ele ia dar overload no sistema, porque foi de 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Só que lembra que ano passado, já em setembro, outubro, quando a fila já tinha um backlog. Backlog é quando tem, né, uma fila muito grande de pessoas, o governo não consegue processar. Já tinha naquela época e eles já estavam chegando a 360 mil imigrantes e as pessoas quer saber, vamos colocar mais 40 mil aí que dá. Entendeu? Não precisava ter feito isso. Não precisava, né? Podia até dar uma segurada e ir processando na medida. Porque foi o que aconteceu nos últimos 2 anos foi uma coisa muito fora do normal, né? É o que ontem à noite, quando a gente estava conversando, a gente estava falando. A imigração deveria ter ido num sapatinho, né? Vai de pouco em pouco. Vai no sapatinho. Vai de pouco em pouco. O que tá precisando? No interior tá precisando de pessoal que faz colheita. Então vamos cuidar disso agora, entendeu? Ou deixa as províncias aprovar. Enquanto eles aguardam a parte federal, que é onde que tá o gargalo, a gente dá uma permissão de trabalho enquanto eles aguardam. É que teve eleição. Eles foram correr por causa da eleição. Eles foram correr para a eleição e agora eles querem correr de novo, porque ano que vem tem eleição de novo. Então só vai ter notícia boa, né? Acho que nos próximos 2 anos. A tendência, sim. Você só vai ver notícias boas em termos de imigração, economia, porque ano que vem tem eleição. Então olha só, ele falou que quer aumentar a imigração. Outra coisa que é o grande desafio que ele quer tratar é essa coisa de que alguns lugares do Canadá precisam de imigrante urgentemente e outros não precisam. Ele quer a demografia canadense. Sim, ele quer cuidar. Que é uma coisa que a gente vem falando também há muito tempo aqui. Né? Você pega o programa do Atlântico, você pega o programa do Rural, esse novo programa que tudo indica aí que a gente vai ter o regional, né? Municipal, sei lá qual que vai ser o nome, mas vai ser mais do mesmo, Atlântico, Rural, né? Isso daí a gente bate bastante. A gente tem vídeo segmentado por região aqui no nosso canal. Se você está chegando agora, depois dá uma olhada que a gente fala região por região do Canadá, que profissões eles estão precisando e que tipo de programa de imigração eles têm. Né? E a gente vai mais a fundo ainda na Masterclass, que a gente vai ter uma Masterclass no início de fevereiro. Então, se você ainda não está cadastrado, planocanadá.com, entre para o nosso grupo do Telegram, também para você não perder a Masterclass, que são 3 dias, 3 aulas diferentes que a gente vai abordar imigração, regiões, tudo. Né? O mapa do Canadá, a gente vai
A gente vai para o nosso outro estúdio e colocar o mapa do Canadá e destrinchar o Canadá para o pessoal. Exatamente. Não é isso? E os programas de imigração. E é gratuito. Gratuito. Pode se inscrever, que é gratuito o evento. Em breve a gente vai anunciar a data. Exatamente. Outra coisa que o novo ministro da imigração canadense, o Sean Fraser, eu gosto do nome Sean Fraser. Se eu soubesse, o meu filho chamaria Sean Fraser. Né? Pô, é um nome bonito, né? É bonito. Aqui no Canadá é muito bonito. O ministro Sean Fraser, o honorável ministro Sean Fraser. Você gosta de chamar ele de honorável? Não é muito brega? É brega, né? Brega. Mas é respeito, é sinal de respeito. Sim, né? Mas a gente paga imposto, ele é funcionário público. Ele é funcionário nosso, né? Exatamente. Exatamente. Né, pessoal? Vamos chamar de Sean. Ele que deveria me tratar, né? Honorável Caio. Vamos chamar ele de Sean e o antigo ministro a gente chama de Marcão. É o Marcão. Que é seu amigo. Que foi uma lambança. Né? O Marcão é gente boa, cara. Eu, se fosse vizinho do Marcão, ele já teria me chamado pro churrasco. Certeza. Ele é um ótimo amigo, mas péssimo funcionário. Exatamente. Então, olha só. Outra coisa é a unificação familiar, que todo governo promete que vai unificar mais famílias, mas o programa de unificação familiar, eu tô passando por isso com a minha esposa, a gente tá tentando trazer o meu sogro, né? E sempre foi difícil com os nossos pais, e eu acho que vai continuar um programa bem lento, né? Sim. E ajuda humanitária, que eles estão trazendo bastante refugiado que está fugindo lá do Afeganistão. Né? Que é uma das prioridades dele, inclusive, quando um dos motivos que o Sean Fraser é o ministro da imigração é devido a isso. Não é porque ele é de Nova Escócia, né? Ele é especializado nessa parte humanitária. Então, o objetivo, né, principal dele, o cargo principal dele é focado nisso. A gente comentou quando ele foi eleito. Mas isso quando ele foi escolhido. Mas isso não se aplica a brasileiro. Não tem nada a ver. Então, você que está no Brasil, a notícia boa é que ele vai continuar aumentando a imigração. E falar em aumentar a imigração, o que ele falou na entrevista de horas atrás, a gente vai colocar o link para a entrevista, é que ele considera não só manter o patamar de 411 mil para esse ano, 411 mil imigrantes em 2022. Isso daí vai ser um recorde. E sabe o que ele falou? Isso daí é o chão. É o chão. Que ele está considerando aumentar esse número. Aumentar. E eu acho que ele vai arredondar para 450, porque é tudo no chute, né? Você não acha que vai ser um 450? 450. É muito? Acho que no máximo 420, 430 no máximo. 429.9. 429.97. Que nem preço, né? Que nem preço. Eu acho que assim, ele vai manter nisso. Então, notícia excelente, olha só. O pessoal que estava preocupado, comentando em grupos de Facebook, Instagram, a verdade é essa. O ministro deu essa entrevista e falou que vai manter e está considerando aumentar ainda a imigração para esse ano. E pro ano que vem também, né? E olha só, fiquem atentos, a gente vai gravar um podcast sobre isso. No dia 11 de fevereiro, o ministro Sean Fraser ele vai divulgar as metas de imigração por categoria, quanto que ele vai chamar por categoria. Sim. E vamos aguardar que isso daí vai dar um bom podcast pra gente analisar. Eu acho que em termos de imigração econômica, a gente não vai ter muita mudança. Imigração econômica, não vejo que vai ter muita mudança em termos dos números. Imigração econômica, que é o que os brasileiros imigram, né? Sim. Mas e a fila do Marcão? Na entrevista o rapaz perguntou. E a fila? E o backlog? Sim. Fila do Marcão é melhor que backlog. Fila do né? Marcão, Backlog é muito técnico, né? Não, muito formal, né? E a fila da imigração? Ele falou assim, um dos desafios, tá tendo muita fraude. Tem gente tentando fraudar a imigração para entrar no Canadá, desesperado para entrar no Canadá. Oferta de trabalho, né? Oferta de trabalho. Isso daí sempre teve, desde da nossa época, né? Isso daí a gente sempre ouviu história de pessoas fraudando, né? Criando ofertas de trabalho falsa, né? Aí que tá. O que acontece é o seguinte, o Canadá ele tem uma forma de trabalhar com essa oferta de trabalho, você verificar a validade de uma oferta de trabalho, tem o LMIA, né? Que é um procedimento que ele é mais burocrático, ele é mais demorado. Então, quando você fala que uma determinada região ou empresas estão reclamando porque é um processo muito demorado, eles tentam um caminho alternativo. Qual é o caminho alternativo? Você pega o que aconteceu com o Programa do Atlântico. Você não precisa desse tipo de procedimento. Você pode ir para uma coisa mais rápida. E a partir do momento que você vai para uma coisa mais rápida e a alternativa daquilo que é mais seguro, você tem mais chance de fraude. Então, se você pega, vamos dizer, empresas no interior do Atlântico, interior das províncias do Atlântico, como é que você consegue verificar realmente aquela empresa? Entendeu? Ela está designada. A única coisa que precisa ser ou designada pelo rural, governo. Ou algum programa provincial, sabe? Então você tenta agilizar, porque se você for pelo caminho é mais demorado, mais burocrático, ele é mais custoso, só que ele é mais eficiente. Só que demora muito. Você vai por uma alternativa, tem mais chance de fraude.
Entendeu? É que nem filtro de água, né? Se filtra muito rápido, o filtro não é bom. Exatamente. Eu tenho um filtro bom que quando eu tomo, a água é boa. Mas é demora, neutra. né? Demora. Eu tenho um filtro no meu quarto que se toma, é o mesmo gosto do cheiro da lagoa aqui. Da neve, né, caindo? Da rua, né? Da rua. Então é mais ou menos isso que você tá dizendo, né? É. Se filtra muito rápido, escapa a sujeira, né? E é isso que eles estão atrás. Será que ele vai combater isso? Com o que eles vão... É difícil de você combater isso, né? Porque é uma coisa realmente é um outro departamento. Não é imigração isso. Precisa de muita gente também fazer Entendeu? isso. Né? Você já sai um pouco do âmbito da imigração quando você começa a checar, verificar o negócio, o business, sabe? Que tá oferecendo. É lógico, tem diversos tipos de fraude. Né? Tem fraude, inclusive, só de documento. Que fala assim, ó... Né? O documento é falso. Existe essa empresa, você vai lá, não tem nada. Não né? tem nada. Então, assim, isso daí sempre teve, sempre vai ter. O cara fala que tem escritório e não tem escritório nenhum. Exatamente. O escritório já passou para outra pessoa. Já, o Lise já não tá nem mais. Já estão alugando. Já estão alugando, mas o cara continua falando que tem escritório. Então, mas assim, isso daí não é fraude. Isso daí não é fraude. Isso aí é só um... misleading, né? Misleading. Não. Isso aí não chega a ser uma fraude. Né? Não. E outra coisa que ele quer fazer, ele quer melhorar a experiência do usuário utilizando o site da imigração. Né? Eu acho que devia ser que nem o iFood. Tinha que ser nem o iFood, estamos preparando o seu pedido. Você consegue ver o rapaz andando com o seu processo na mão, assim. Sabe a animação do iFood? Estou preparando o seu pedido. Fica um cara empilhando papel, assim, ó. Né? Estamos finalizando o seu pedido. Aí o negócio é carimbando. Vai carimbando, Será que ele vai fazer um negócio estilo iFood? Isso foi uma outra coisa que a gente comentou há uns 2 anos atrás, não, menos de 2 anos atrás, que a gente achou um documento, esse trecho também vai estar no final do vídeo, o governo ele já estava, e a gente falou também que a gente ia ver melhorias na imigração em termos da automatização e da tecnologia entrando mais na imigração. A gente comentou isso 1 ano e meio atrás. E foi uma das coisas que ele falou que vai ter, né? Que eles querem mudar realmente o experience, a experiência da pessoa durante o pedido. Ela consegue ver melhor, ela tem mais informação. Mais informação. Porque a verdade é que a última melhoria tecnológica que teve na imigração foi há 7 anos atrás. Com o Express Entry. Com o Express Entry, que inclusive quem fez isso é o atual governador premier aqui da província que a gente mora. Alberta. O Jason Kane. Ele foi responsável por mudar a imigração. Né? Sim. Ele criou o Express Entry, ele criou um monte de coisa. Ele criou até o Supervisa para paz aí, que a gente tá pedindo agora. Então, ó, ele quer melhorar a experiência, né? Eu entendo isso. Ele quer fazer que o site seja mais friendly, né? Mais amigável, né? Sim. Não fica aquele site, né, antigo, né? Ele quer aumentar a velocidade de processamento de work permit. Isso daí é muito importante. Permissão de trabalho. É muito importante. Você não pode contratar uma pessoa e esperar meses para a pessoa chegar no Canadá. Isso daí é uma das prioridades dele. Isso daí tem que agilizar, porque normalmente quando a empresa... sempre foi né? Quando a empresa tá com... Fala assim, é sempre a reclamação da empresa, né, da pessoa e das organizações em geral que estão envolvidas nisso, é sempre em relação à velocidade da permissão de trabalho. A empresa acaba até desistindo, né, pela lentidão do processamento. Né? E ele falou que isso daí ele vai melhorar. E detalhe, o governo federal está dando pro ministério dele milhões... Quanto que é? 80 milhões? Mais de 85 milhões. Mais de 85 milhões para aumentar não só o processamento de work permit, mas todo tipo de visto. Sim. E ele falou que em pouco tempo as pessoas já vão começar a ver uma melhora significativa. Pô, tem que ter, Ele falou drástica, uma melhora drástica. Aqui no português fica estranho, Sim, né? Uma melhora significativa do tempo de processamento dos pedidos de estudante e work permit. Tem que ter 85 milhões, pô. Eu conseguiria mudar drasticamente com 85 milhões, né? O que você faria com 85 milhões? Eu construí um bunker. Um bunker. Já comecei, eu pegaria um bunker. Eu pegaria um bunker. Colocaria cerquinha, assim, sabe? Uma cerquinha elétrica. Você não faria assim também? Mas no bunker? Eu acompanho um tiozão que ele vai acampar aqui no interior de Alberta. Eu esqueci o nome dele. E ele coloca barraca térmica. A gente foi até ver a barraca aqui numa loja. Né? A gente foi ver. Ele coloca a barraca, ele coloca o aquecimento a gás dentro da barraca e ele coloca uma cerquinha elétrica e coloca uma bateria de carro plugada na cerquinha pro urso não pular nele. Né? É o pessoal que que faz esse tipo de acampamento, né? O que chama de wild, né? Selvagem. Até no Alasca, quando você vai ver, né? O pessoal, quando acampa no Alasca, eles colocam essa cerca elétrica com uma bateria. Mas sabe qual é o problema? Que o tiozão, ele curtou uma cerveja. Ele toma muito e cair na cerca. Nossa, cai na cerca. Ele esquece de desligar. Assim. Isso é perigoso. É perigoso. Isso é muito perigoso. O cara tem aparelho, né? Bate na cerca, né? Já pensou? Nossa.
Olha só, então, o ministro falou que, né, a pandemia atrapalhou o trabalho deles, né? O que é compreensível, né? Mas ao mesmo tempo eles aumentaram a cota e continuaram prometendo que eles não poderiam cumprir, que nem o nosso amigo Flávio. Né? E ele falou que ele quer resolver o dilema. Esse é o dilema atual do mandato dele. É lidar com a demanda excessiva de interesse pelo Canadá. Isso daí não tem como controlar, não tem como o governo canadense controlar o interesse pelo Canadá. E quando você vê que o que é a alternativa do Canadá para muita gente? Sempre foi Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Austrália e Nova Zelândia fecharam praticamente a imigração, reduziram muito. O pessoal da Austrália fica mandando mensagem pra gente. Como que eu vou pro Canadá? Porque ele não quer voltar pro Brasil. Exatamente. Então, assim, você tem essas pessoas que tinham como em mente aí, de repente, Austrália, Nova Zelândia, né, ou alguns países, né, europeus, a pessoa fala assim, não, eu vou pro Canadá. Né? Então tá tendo aumento. Tá tendo aumento. E a gente vem comentando esse aumento mês a mês, a gente vinha trazendo, né, os dados, mostrando o gráfico, a gente colocava o gráfico na tela aqui, né, do aumento que teve. Sem querer falar que você prevê o futuro, mas no final desse podcast o Caio vai colocar 2 trechos que ele falou exatamente isso que tá no memorando aí, né? Que o pessoal assustou, o Caio já faz 2 anos que ele avisa sobre isso. Então tem esse interesse crescente pelo Canadá e ao mesmo tempo tem essa necessidade do governo de melhorar a eficiência no processamento. São duas coisas. E ele falou que esse é o negócio dele. E combater as fraudes, que ele bateu muito na entrevista em fraude. Se ele fizesse isso já estaria bom. Estaria bom, né? Estaria excelente. Já. É engraçado que a gente fechou o último podcast de 2021 falando isso. Se esse ministro novo conseguir reduzir esse problema da fila e aumentar o processamento de visto de estudante, de trabalho, ele já vai ter feito um bom trabalho. Porque não é fácil, né? Você mudar um negócio desse, né? Ele falou que para pais, você que quer aplicar para a imigração do país, não vai mudar muito, que é o que eu estou tentando fazer com o meu sogro, né? A gente está tentando trazer ele, né? E para quem já está trabalhando no Canadá, é interessante, ó, pessoal. Para você que ainda está estudando inglês, olha o que o ministro da imigração canadense falou. Ele está estudando reduzir o requerimento de inglês para algumas situações, algumas regiões, que eu entendo, né? A gente precisa de mais detalhe a respeito disso. O que ele quer dizer com isso, né? Acho que alguns programas, por exemplo, o Municipal, o novo programa de imigração, talvez vai ser mais flexível. Mas daí o rural também ele seria. Talvez o Atlântico, dependendo do segmento, profissão, difícil. Precisa de mais detalhes, né? Mas ele falou que está na mesa dele. Que simplesmente pode ser assim para pessoas que trabalham na área agrícola, entendeu? De repente pode ser um negócio desse que, né, fala assim, nossa, ele vai facilitar, não, de repente é só uma coisa segmentada. Mas não, provavelmente, na entrevista, provavelmente o que ele deu a entender é isso, que vai ser eu não lembro o termo que ele usou, vai ser para algumas situações, não é para, de uma forma geral, ele vai reduzir o requerimento de inglês. Isso é verdade, né? Então, aí a última pergunta, uma das últimas perguntas da entrevista é de novo sobre a fila do Marcão. Deve ser difícil, né? Eu acho que ele acorda... O Marcão deixou um fantasma, né? O Sean Fraser acorda e ele já viu o Marcão no sonho dele, né? O Marcão puxando uma fila que nem de carnaval. Você já puxou fila em carnaval? Não. Dá um meme isso. Você não acha que dá um meme? Do Marcão de terno puxando uma fila, cara? Então, perguntaram, né? Ele falou assim, a gente está contratando muitas pessoas, treinando muitas pessoas, né? Esses 80 e poucos milhões de dólares possibilitou ao Canadá contratar bastante gente, treinar bastante gente, né? E que isso não vai ser uma solução rápida e fácil, mas que ele está muito seguro de que isso daí vai reduzir bastante o tempo de processamento. E aí, detalhe, sabe qual que é a prioridade de redução já de imediato? Não imediato, né? A curto prazo, é reduzir o tempo de processamento para visto de trabalho. Ó, vocês estão aí no Brasil. Visto de estudante. É a prioridade dele, é reduzir. Porque o Canadá, se você abre a fronteira e você deixa as pessoas virem, você tem que continuar trazendo os estudantes internacionais. Porque é uma fonte de renda boa, a pessoa vir aqui gastar os dólares, né? Ir para a instituição canadense, e também pro futuro, é uma fonte muito boa de futuros imigrantes. Porque as pessoas já estão trabalhando aqui, já estudaram, tudo aquilo lá, né? Então, assim, eles têm que começar a agilizar essa parte da permissão de estudo. Não é? Quantos bilhões por ano o Canadá não fatura com estudante internacional? Você acha que ele vai perder essa mamata? Não. É claro que a prioridade dele é aumentar o processamento de study permit. Tem que ser. E work permit, né? Porque as empresas não podem ficar esperando eternamente, né? Então, assim, a gente até destacou uma fala aqui do Sean Fraser,
Ele falou, nós vamos ver grandes, ele chamou de serious, é que no inglês sério e no português fica estranho, né? Então a gente mudou para grandes. Grandes melhorias neste ano, na redução da fila, né? E ainda maiores nos próximos anos de melhoria. Nós teremos uma renovação, ó, palavras dele, nós teremos uma renovação completa na experiência da pessoa utilizando nossos sistemas. É o que a gente espera, a gente está torcendo, né? A gente está torcendo para que realmente ele consiga fazer isso. Sabe por quê? Porque no final das contas, não interessa o governo do Canadá, não interessa o Marcão, o Chanfrey, o que interessa é as pessoas que estão assistindo terem uma experiência mais facilitada de vir para o Canadá. Você poder ter uma previsão daquilo. Eu acho que assim, o Express Entry ele é eficiente. Quando ele estava rodando bem, né, de forma responsável, o Express Entry ele é um sistema. Porque o processamento era rápido, não é o nome dele, né? Express Entry. Tem que ser mantido esse nome, né? Tem que ser rápido, não pode ser slow entry. Slow entry não pode. Atualmente tá, né? É que nem o poupa-tempo em Campinas, lembra? Agora melhorou, me disseram que melhorou. Sim. Mas teve um tempo que o poupa-tempo começou a ficar mais lento, lembra? Você não poupava tempo. Você não poupava mais tempo, né? Eu espero que não aconteça isso com os presentes. Sim, né? Então assim, vamos ver. Então, ó, pro pessoal que ficou preocupado com os boatos do memorando, dê uma olhada na entrevista. Assista essa entrevista que a gente acabou de comentar. Você vê que o ministro está totalmente... Nada mudou em termos de plano. Sim. E ainda mais, no dia 11 de fevereiro vai sair o plano, né, das metas de imigração e, obviamente, vão ser metas super abertas e grandes, de recorde. Né? E aquele negócio... mas e o trabalhador qualificado? Né, o pessoal que está no Brasil, no Express Entry? Fiquei sabendo que vai ser só no meio do ano. Pô, mas já tá parado já há um ano. O que é esperar mais 5 meses? Se for o caso... Tem gente que não sabia. Tem gente que ficou sabendo só comemorando que tava parado. Então, assim, a gente realmente não dá pra saber quando que a gente tem que aguardar mais, assim, mas já tá mais de um ano já, né? Vamos aguardar e ver? Vamos. Aquilo que a gente falou, vamos aguardar, vamos esperar esse ano, vamos dar o voto de confiança e desejar bom trabalho pro Sean Fraser, porque no final das contas... O sucesso dele é o sucesso das pessoas. Exatamente. Né? A rapidez com que as pessoas vão chegar aqui no Canadá ainda nesse ano, dependendo, né? Se você vem estudar aqui, você vai estar... Dá para chegar no verão. Você acha que em 6 meses? Bom, vamos ver. Vamos ver. Em termos de estudo, assim... Vamos ver, né? Vamos torcer, né? Porque antes da pandemia tava muito fácil. Né? O problema é que agora tem muitas variáveis envolvidas, né? Fecha aqui, abre ali, fecha isso. Difícil prever, né? Tá difícil, né? Você já saiu do âmbito da imigração, economia, né? Mas sabe o que é? Tem muita gente que manda mensagem pra gente, o cara falou assim, eu quero sair até o começo do segundo semestre do Brasil, eu não quero ficar no Brasil. Quer vir pro Canadá ainda esse ano, né? Então, olha só. Vamos comentar um artigo que saiu do Don Curry. É Don Curry o nome dele. Que é um artigo, assim, que ele comenta... sobre como ele vê a imigração. O jornal é lá de Ontário, do interior de Ontário, chama baytoday.ca. E é um artigo interessante, foi até o Caio que descobriu esse artigo, que o Don Curry fala o seguinte, que o Canadá, é aquilo que a gente já comentou várias vezes, isso é mídia canadense, e a gente já comenta há muito tempo, o Canadá não está precisando de imigrante em Toronto, Vancouver e Montreal. Não, você sempre falou isso, né? Não tá, porque eu morava no centro de Vancouver, eu via, não tá precisando. Não, você não precisa. No máximo, assim, segmento, assim, né? Um cargo específico, sabe? Uma empresa específica precisa de determinados profissionais, mas assim, imigrantes, né? Trazer imigrantes, não. Não tá precisando. Não. Agora, em contrapartida, a hora que você vê o interior do Canadá e você viaja pelo interior do Canadá, você vê que, principalmente na parte agrícola, cidades pequenas, trabalhadores técnicos em cidades pequenas, eles estão precisando de muita gente. Porque ninguém quer ficar no interior do Canadá. O canadense geralmente cresce e já vai embora. Sim. Vai para os grandes centros, né? Então, o artigo dele falou exatamente sobre isso. E ele mora em North Bay, que é no interior de Ontário. Sim. É uma cidade que, inclusive, faz parte de um programa de imigração que a gente já cobriu aqui. Já. Que é o programa do Rural. Programa do Rural. Olha o que ele falou. A idade média em North Bay é 43 anos. Isso significa que os jovens saem de North Bay. Vão arrumar namorada em Toronto. Vai pra Toronto. Vai pra Toronto, né? Balada em Toronto. Vai né? pra Toronto. Se bem que não tem mais balada, não tem mais por que sair de North Bay, né? Não. Acabou a balada. Acabou. Né? Hoje em dia, sabe como vai ser balada no futuro? Você coloca um capacete virtual. Você viu que vai sair um novo PlayStation virtual, né? Vai.
Pô, será que vai ter app de balada? Eu vou colocar. Né? Você fica tomando cerveja deitado na cama. Você né? pode escolher o bar. Você escolhe o mesmo bar de Campinas que você ia. Eu escolho o No mesmo barril, bar. Eu posso montar o meu personagem, a roupinha e tal. Sim, Pra ficar bonito, eu coloco uma camisa quadriculada vermelha. Sim. Não é verdade? Né? Eu coloco um óculos escuro. Sim. Do que a gente tá falando mesmo, cara? North Bay, o pessoal... os jovens saem de North Bay pra fazer balada em Toronto. Então, exatamente, né? E o artigo, a gente vai colocar o link pro artigo. Eu acho que o artigo ele aponta para uma coisa muito importante. E é uma coisa que a gente bate na tecla. Você que está chegando agora no Plano Canadá, é importante você saber disso. A imigração está ficando regional. Basta ver os últimos vídeos nossos que a gente gravou. O novo programa aqui de Alberta. O novo programa de Saskatchewan, que é a província vizinha. Sim. O que é? É uma determinada região do Canadá que está precisando de determinadas profissões. Inclusive, a gente comentou no vídeo dessa semana, assim, 3 regiões que é interessante você ficar atento, que seria Quebec, mas tem a parte, né? A questão do francês. A não ser que você vai para Montreal tudo bem. Você tem, né, a parte do Atlântico, né, que tem o programa do Atlântico, tudo. Você tem também Saskatchewan, com esse novo programa de imigração. Então, assim, existem diversas regiões do Canadá atualmente que você fala assim, ó, interessante, entendeu? Porque são regiões que, por mais que o governo esteja nos últimos anos incentivando as pessoas a ir para o interior do Canadá, as pessoas continuam não indo, né? Os reports, os relatórios, eles mostram que a maioria das pessoas continua indo para os grandes centros, entendeu? O que é normal isso, sempre foi assim, né? Então, assim, é uma oportunidade para quem vai para o interior, falar assim, ó, você quer saber? Eu vou para o interior, porque se lá tá com dificuldade... E outra, a gente sabe, você pega Saskatchewan tinha uma cota de imigração, eles praticamente não conseguiram atingir a cota. O pessoal não quer passar as cotas. Sabe, quando você olha os dados do crescimento populacional, você vê que não consegue. Manitoba também está passando, talvez aí os últimos 2 anos sejam o pior momento em termos de pessoas que estejam indo para Manitoba, por exemplo. Entendeu? Manitoba sempre foi bom, né? Sempre foi popular Manitoba. Por causa do Winnipeg, do né? interior do Canadá, Manitoba sempre foi, né? Porque a maior cidade do meio do Canadá é Winnipeg, né? Uma cidade popular, né? Uma cidade grande, né? 700 mil habitantes. Sim. Né? Isso aí sempre atraiu bastante gente. Tem colleges, tem uma infraestrutura boa, né? Já teve Olimpíada de Inverno lá. Sim. Então, assim, eu acho que assim, é uma oportunidade excelente hoje em dia se você considerar o Atlântico. Lógico, depende da... É que tem muita opção. Né? Você pega o Atlântico, você pega Saskatchewan, você pega Manitoba, você pega Alberta, até interior, vamos supor, de British Columbia, ou interior de Ontário, que não falta cidade no interior de Ontário, como North Bay, desse artigo. Então, British Columbia, qual que é o seu lugar favorito em British Columbia? Eu gosto da região de Kelowna, né? Só porque você gosta de tomar vinho? Não. Sabe por quê? Você quer bancar o chique? Mesmo que você não seja chique. Você fala que você entende de vinho. Você fala que entende de vinho, Então é por isso que você quer ir pra Kelowna? Não, a região ela é maravilhosa. Já, assim, é a primeira vez que eu fui pra Kelowna, faz quanto tempo, né? 15 anos, 20 anos? Eu não sei. Foi em 2009, acho que é a primeira vez que eu fui pra Kelowna. A gente já foi várias vezes. Foi de busão? Eu fui de Foi ônibus. De busão, eu fui de busão. ônibus pra Kelowna. Então, assim, é a região do interior assim, que eu mais gosto. De BC. E Alberta, para quem quer fazer um college, estudar, Alberta, a província que a gente tá, Calgary é a melhor opção? Por causa do Chinook? O legal de Calgary é que tem estrutura, né? Tem estrutura na cidade, não sei o que, sabe? Você não fica com aquela cidade interior, é uma cidade grande, se bem que é uma cidade muito espaçada. Você né? não sente que é uma cidade grande? Não, eu não sei qual que foi a última vez que eu fui pro centro da cidade. Né? Assim, nem lembro mais. E quantas vezes que a gente foi pro centro aqui de Calgary? A gente mudou pra Calgary, acho que eu fui umas 3, 4 vezes pro centro de Calgary. Não tem por que ir pra lá, né? Não, porque não. tem tudo aqui no então, bairro. Né? Onde que a gente mora, parece que a gente mora numa cidade pequena. Cidade pequena, Né? Então isso é interessante. Mas Calgary, você tem, ao sul de Calgary, você tem Lethbridge, que a gente considerou na época, né? Mudar. Fica perto da fronteira com os Estados Unidos, né? Sim, fica bem ao fica sul, entre né? aqui Calgary, aí a fronteira. Você tem o Edmonton, mas Edmonton é mais frio. Não tem muito Chinook em Edmonton, não, né? Não tem Chinook lá? Não. Começa por Calgary. Começa por Calgary. E o meio do Canadá, Saskatchewan e Manitoba? Você iria para Winnipeg, que é a maior cidade? Desse miolo central do Canadá? O Winnipeg é o que tem mais opção? Eu acho que aí que tá, é difícil, né? Tem muita opção, mas assim, eu iria. Eu ficaria. Eu não escolheria os grandes centros.
Eu ficaria entre ou cidades do Atlântico ou cidades do interior do Canadá, né? Ou até às vezes o interior de Alberta aqui. Ontário, você iria para Toronto, cidade mais cara do Canadá? Não, eu iria. Ontário. Eu acho que até cidades como, assim, que a gente sempre comentou, London, né? Que fica mais no interior, a parte de Hamilton, que fica mais próximo ainda de Toronto. Eu não iria para essas cidades mais hoje em dia, sabe? Tá ficando caro o imóvel lá, né? Tá. O pessoal fala que tá ficando caro o imóvel em Halifax, mas em Ontário tá ficando caro, tá ficando impossível em Vancouver. Não precisa entender de economia para perceber isso. Tá impossível, tá impraticável em Vancouver, tá impraticável em Toronto. Essa cidade que você tá falando de Toronto, ao redor de Toronto, tá ficando caro também, né? Tá ficando bem caro. Como diz o seu sogro, tá caro. Tá caro. Porque o sogro do Caio é japonês, só pra saber, né? As filhas do Caio são japonesas, a esposa do Caio é japonês. Então, assim... Quando você vai pro Japão, Caio? Faz tempo que você não vai pro Japão. Faz tempo, né? Você cabe nas ruas do Japão? Lá? Quando você anda, eles têm que mudar de calçada? É verdade que quando você tá numa calçada, eles mudam duro que pra o Japão outra? não tem calçada, né? Às vezes é aquela tem que andar na rua? estreita. Você para o trânsito quando você anda lá? O carro bateu atrás de mim. Porque os carrinhos tão pequenininhos que dá pra você mover o carro com a mão. Pô, e amassou, passar. pedi desculpa e tal. Pô, a gente adora o Japão. Uma das coisas que teve a pandemia, um dos meus sonhos era conhecer o Japão. Porque o Caio fala tão bem do Japão que eu queria ir naqueles rodízios que tem um robô que fica passando prato. Só isso, eu só queria ir pra isso lá. Você fica rodando um prato, você vai Sushi, né? comendo, Você vai comendo. o robô vai te enchendo de comida. Existe isso aí, né? Legal, né? Eu queria ir no restaurante do Giro. Você conhece o Girão? Ou o Giro, Tem um documentário, né? É o Giro, né? Giro. Giro, né? Eu achei que era com J. É com G? É com G. Talvez. Giro. É um documentário que é o melhor restaurante japonês do mundo. É um restaurante pequenininho. É assim, é absurdo. Só pra fazer o arroz, ele estudou 20 anos. É marketing bom, né? Você acha que é marketing? Você não acho acredita no Giro? Não, eu acredito, não. Você tá quebrando um mito. Não, eu acredito nele. Eu acreditei em tudo que o Giro falou, cara. Não, deve ser uma delícia. É legal, né? Ele treinando o filho dele, que vai passar a tomar conta, né? Tem todo o jeito do arroz. É interessante, Vamos ver, né? A hora que tudo voltar ao normal, quem sabe a gente vai num rodízio. Vamos ver. Né? Os robôs servindo a gente no Japão. Mas então, a gente tá falando de assim, Toronto, né? Cidades, tal, interior, né? Então, assim, hoje mais do que nunca, você tem que... no seu plano Canadá, você tem que reduzir gasto e aumentar... que é o plano Canadá ideal, né? É você conseguir executar o plano Canadá com a melhor chance possível, com menor custo. Entendeu? Eu acho que esse que é o... É o equilíbrio, né? O equilíbrio do plano Canadá é esse, né? Ou você vai economizar muito mais, né, para aumentar. Então você tem que ter um balance aí daquilo que é realmente compatível com o que você quer. E desse pessoal que fica falando, não, vem para Vancouver que o salário é mais alto, não vai para essas cidades do interior que você vai ganhar mal, vem para Vancouver. A gente já trouxe dados e dados, mais dados e dados, porque tudo que a gente fala também, quando traz dados, na descrição a gente sempre coloca as referências. Porque então você pode checar por conta própria. Tem gente dando uma orientação sobre isso, falando, não, compra o curso comigo, porque eu tô aqui em Vancouver, eu busco você no aeroporto. Já é cenzão por pessoa, né? Já. E você fica numa homestay, você vai ver a homestay na casa do cara. Não é verdade? Em Vancouver. E aí fala assim, não, mas você vai ganhar mais em Vancouver. Mas a verdade é o seguinte, os nossos clientes da área VIP, a gente tem mais de 14 mil clientes na área VIP. Então fique até atento que a gente vai abrir inscrições para a VIP agora em fevereiro, né? E o que a gente observa é que a gente tem pessoas, por exemplo, em Halifax, ganhando mais dinheiro que uma pessoa em Vancouver. Sim. É possível, dependendo da profissão, você ganha melhor. A gente já falou isso diversas vezes. E paga muito menos para morar, é muito mais barato. A pior no Canadá, proporção salário-custo, o pior é Vancouver. Isso aí são dados, né? Não é opinião nossa. São dados que a gente já trouxe diversas vezes aqui no podcast. Né? É a pior relação custo-salário. Agora, para fechar o podcast, cara, vamos falar do Atlântico. Se você tivesse que vir, você iria para Halifax? Que é a maior cidade do Atlântico, 400 mil habitantes. A gente sempre tem essa pergunta, né? Acho que 2 podcasts atrás também a gente teve algo assim. O que eu sempre falo... Porque assim, uma coisa que eu... Para as pessoas que estão acompanhando. Talvez você venha em família, Halifax é interessante. Porque tem uma estrutura melhor, não é uma cidade grande, né? Uma cidade de 450, 440 mil habitantes. Você tem uma estrutura melhor, filhos, né? Tem a escola e tal. Às vezes é uma adaptação melhor também, né? Pra família. Casa ainda é barato. O aluguel subiu, mas casa ainda tá barato em relação a Vancouver. É um terço do preço. Um terço. Ou mais.
Agora, se eu tivesse sozinho, não, se eu tivesse sozinho, eu acho que eu arriscaria mais ainda, assim, ir pra um lugar mais interior. Groenlândia? Não, Aí- Groenlândia aí já não é mais Canadá. Não eu- é mais Canadá, Groenlândia. não, acho que daria pra ir pro interior, assim, tranquilamente, ou Saskatchewan, sabe? Uma coisa mais assim Eu para não sei, sabe- menos competição de imigração. Vou confessar uma coisa. Sempre quando quando a gente morava em Vancouver, quando a gente falava de, às vezes, Saskatchewan, Manitoba, ou em Alberta, interior de Alberta, né? O frio. Você ficava com medo. Sempre você ficava assim, peraí, é difícil eu falar isso, porque, pô, você tem temperaturas de -30, sabe? -40, não sei o quê. Às vezes, assim, não sempre, mas você tem. Então a gente sempre, né? Eu pelo menos assim, eu tô falando assim, por mim, eu nunca comentei isso com você. Então, assim, sempre foi um negócio. Mas a gente já chegou aqui, a gente já pegou temperatura -30. Hoje em dia eu seria muito mais flexível, sabendo que é do jeito que é. Ah, sim, é. Entendeu? É verdade. É. Sabe, hoje em dia, assim, eu lembro. Mas o clima não pode ser um obstáculo para a pessoa que quer emigrar. Não. A pessoa que ela quer sair do Brasil e não voltar. Não, mas- O clima ele não pode ser um obstáculo. Mas sabe qual que é o problema? Porque a infraestrutura é muito boa, você não vai passar frio. Exatamente, mas sabe qual que é o problema? O problema é de que quando você às vezes vê, às vezes, o consultor de imigração, a agência de intercâmbio, sabe, que tem uma certa tendência só porque quer vender um. Eles sempre utilizam o frio como pra botar medo nas pessoas. E consultor de imigração não deveria estar vendendo curso, né? Não É conflito deveria. de interesse, né? Já tá tudo errado. Vai né? contra as regras do próprio, né? As nossas esposas são consultores de imigração. É. Só para você que está chegando agora, as nossas esposas são consultores de imigração. A gente tem uma plataforma paga de ajuda de brasileiros no Canadá. A gente vai abrir inscrições agora em fevereiro para a VIP. Então, só fechando aí o Não, parênteses. e pra né? gente, não importa pra onde você vai. Por isso que a gente fala de A gente forma. não vende curso. A gente não fala vende de forma curso. aberta realmente aquilo que a gente pensa a respeito, trazendo todos os dados possíveis, né? E assim, então isso foi um sentimento, sabe? Depois que eu vi como é que é realmente um frio de -30, -40, você fala. Eu até falei pra você, é isso? É porque a infraestrutura é muito Entendeu? boa, você não sente frio, As né? roupas, que nem em Vancouver, quando fazia frio, vamos supor, você pega um dia frio em Vancouver, 0 grau, -5, eu usava 2 blusas. Aqui eu continuo usando 2 blusas, só que são 2 blusas diferentes. É outra marca, né? É outra marca, sabe? Você fala assim, mas assim, é a mesma, eu não fico todo assim, que chama bulk, né? Você não fica aquele. Mas não é, parecendo... não é uma jaqueta de isopor que você usa? Você não é uma armadura de isopor que você usa, cara? Pra Não, andar? é impressionante. Pô, eu tenho uma jaqueta que ela é fina. Você põe a mão, você sente o seu braço e assim, você consegue usar aquela jaqueta com -30. Né? Assim, então assim, hoje em dia, voltando, hoje em dia eu seria muito mais flexível, sabendo isso que eu sei agora, eu seria muito mais flexível nessa parte de escolher cidade. Interior de Saskatchewan, fechou, entendeu? Vai aumentar minhas chances, processo de imigração, os caras estão precisando, eles não estão conseguindo bater a cota, lógico que eu vou, Já. entendeu? O que Lógico que eu interessa é vou. imigrar, não é verdade? Exatamente. É. Né? Porque o Canadá tem uma infraestrutura espetacular. Né? Eu estava conversando com o meu amigo no final de semana passado, né? De faculdade, 2 amigos de faculdade. E o Du e a Bel. Então, um abraço para eles. E eles perguntaram: você está passando frio aí, que tá -10? Eu não falei assim, não, eu passava frio em Campinas. Aqui do meu quarto tá 24 graus. É. Pô, e quando você. Nossa. Dentro do container tá quente. A gente mora num container. Né? Parece casa, mas é container. Parece casa. Eu tenho essa tese. O As Guilherme ele casas continua falando. parecem casas, mas são containers térmicos. Porque você não sente frio nenhum dentro. Não, e fora, assim, a gente não deixou, assim, raros, sabe? Acho que teve, a gente sempre conversa, porque é interessante, a gente gosta de conversar sobre isso. Eu acho que teve 1 ou 2 dias, sabe? Que você fala assim, ó. Não dá pra sair. Não dá pra sair. Eu cancelei acho que 2 dias, desde quando eu vim pra cá. Mas, assim, quando tava -28, -30 aí semana passada, eu saí pra andar todo dia e tal, sem problema. Mas a gente sabe que não é pra todo mundo. Tem pessoas que não vão se adaptar ao frio. O Canadá não é pra todo mundo. Não. A gente não tá aqui falando pra você, não, vem que tanto faz. Não é isso. Não. Mas para você que está aberto a vir para o Canadá, sair do Brasil, o frio ele não pode ser um obstáculo. E lembre-se disso, a infraestrutura aqui é muito boa, as cidades estão acostumadas a lidar com frio. Né? E a gente não vende curso de faculdade, a gente não vende curso nenhum, não tem uma agência por trás de intercâmbio. A gente poderia, sabe o que a gente faz? Agência, ao invés de chamar Presley, para dar uma disfarçada, chama de agência Presley. Presley. Mas você não fala que é da agência. Sim, você não fala. E aí, se alguém perguntar de curso, não tem nosso nome não na tem o página. nosso nome, você fala assim, ó, contacta essa agência. Essa agência é Presley. Conflito de interesse, Conflito todo de mundo interesse. faz isso, né? Então a gente não faz isso. A gente não Exatamente. tem anúncio nenhum. A gente gostaria de ter anúncio. Sabe quem poderia anunciar?
Air Canada. É. Qual que é a outra que Colômbia, que a gente fica falando pra Colômbia. A Pô, todas as Colômbia. roupas, jaqueta que a gente usa é da Colômbia. Ó, Air Canada Colômbia. Se alguém da Air Canada Colômbia estiver vendo, a gente aceitaria um anúncio, porque não tem nada a ver com imigração, não tem nada a ver Vocês com poderiam estudo. ajudar a gente. Manda o pessoal lá um e-mail. Você conhece alguém da Colômbia, do Air Canada? Vamos dar um Assim, ó, flood na Colômbia? Vamos dar um flood? Vamos dar um flood. Vamos dar. Então, pessoal, gostou do podcast? Agora a gente vai para o Momento Nostradamus. Tem gente que fala, puta, de novo eles com esses negócio de previsão. Momento Nostradamus, que há 2 anos atrás o Caio falou que ia dar M na fila do processo federal. Sem do contar sistema também, federal. sem contar essa semana também, né, no programa de Alberta, novo programa de imigração de Alberta, a gente postou um vídeo nessa terça-feira. Bombou o vídeo, hein? Bombou o vídeo. E também foi outra previsão de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, né? Que eu tinha falado assim, Alberta vai ter um programa tech. E foi. E antes de a gente mostrar esses 2 trechos para vocês, números da cena, cara. Não, brincadeira. O pessoal pediu, né? Números da cena. Números da cena. Não, eu quero trazer se eu meu soubesse, namorado. eu não contaria. Eu quero trazer o meu namorado de volta para mim. Me ajuda, Caio. Me ajuda. Beleza, então? Fechou. Uma excelente semana para vocês. E agora fiquem com o trecho do Momento Nostradamus do Caio. Mais um Momento Nostradamus na mesma semana. Sim. O interesse pelo Canadá e as pessoas querendo vir, se cadastrando, não está mudando. Não. E mesmo com o Canadá ter tido aí nos últimos meses uma queda de 64% na imigração. Então vai ser interessante a gente ver o que eles vão fazer para recuperar. Se eles vão recuperar isso a longo prazo, vamos supor, essa diferença, eles vão simplesmente ir colocando ao longo, porque a imigração para o Canadá é algo a longo prazo. O Canadá não precisa de X imigrantes agora. Não. Ele precisa ir aos poucos construindo, né, o crescimento populacional, e eles precisam aos poucos. Eles vão dar uma espalhada nessas cotas ao longo dos próximos 2, 3 anos, 4 anos, ou vai ser um negócio assim, ó, assim que a gente melhorar o sistema, o problema é que já está com fila. Né? Você pega visto, a parte de permissão de estudo, tudo. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Então, já tem um backlog. Então, assim, há preocupação. Eles não podem simplesmente correr atrás do prejuízo de uma forma muito rápida, porque senão você acaba dando um overload no sistema e você acaba não conseguindo processar tudo. Então, vai ser interessante ver como é que eles vão fazer aí os próximos meses. Quer dizer, a imigração está ficando segmentada. Sim. É bem possível que a Alberta comece a segmentar também. Eu não me surpreenderia, por exemplo, se a Alberta tiver um tech pilot também, um segmento de imigração para o pessoal da área de TI. Não tem ainda, né? Não tem. E provavelmente a gente pode ver isso. Sai aqui.